com 41 semanas, às 7 horas da manhã, onde ela pediu para eu ir para a maternidade de jejum e levar as malas de maternidade do bebê e a minha. Bom, gente, foi o que eu fiz. Com 41 semanas, então, no domingo, eu fui para a maternidade. Chegando lá, era outro médico, outro plantão. E aí o médico me examinou, viu que não tinha nada e falou por que eu fui com mala e tudo. Aí eu expliquei a ele, né, que a médica deixou marcado e que não sei o que. Ele falou assim que não tinha por que eu ganhar bebê naquele dia, porque eu não tinha nenhum sinal de trabalho de parto, então dava pra levar pra mais uma semana ainda. Ele falou assim, aqui nós costumamos fazer com 41 semanas e 2 dias, caso você tenha algum sinalzinho, algum sangramento, alguma perda de líquido, alguma pequena dilatação, então a gente já te interna com 41 e 2 dias. Caso contrário, só com 42 semanas, aí você volta no próximo domingo. Gente, eu saí de lá arrasadíssima, tipo, com muita raiva, porque pra quem me acompanha sabe que eu passei mal a gestação inteira. E eu tava doida pra me livrar de tudo isso. Caiu, amor. Pera aí, deixa a mamãe terminar de gravar. Eu tava doida pra tudo isso terminar. E aí eu fui embora pra casa, né, toda arrasada. E, como sempre... Ai, Sofia. Como sempre, passando muito mal. E quando foi na segunda-feira, gente, eu tava passando tanto mal, que eu pedi a Deus pra ele me dar um sinal pra eu ir pra maternidade na terça-feira e me internar com 41 semanas e 2 dias. Porque se eu não tivesse nenhum sinal, seria com 42 semanas mesmo. Quando foi meia-noite, eu comecei a ter contrações muito fortes. Era meia-noite, pouquinho, as contrações estavam vindo assim de 5 em 5 e começou a querer diminuir. E eu não sei lidar com dor, eu comecei já a me sentir mal, ter ânsia. Aí eu peguei e tomei um Dramin pra eu conseguir dormir. Aí eu dormi a noite todinha. Quando foi umas 5h30 da manhã, mais ou menos, eu levantei pra ir no banheiro. A minha roupa tava toda suja de sangue, assim, tinha sangue em vários pontos da roupa. Então eu peguei e fui pra maternidade, já bem assim, né, feliz, porque finalmente eu ia me livrar, assim, da barriga, naquele momento, porque tava bem difícil mesmo, gente, bem difícil. Aí eu fui pra maternidade. Chegando na recepção, a recepcionista já tinha me dito que eles não estavam internando. Sendo, gente, que eu não levei a mala de maternidade, nem minha e nem da Sofia, porque eu tava andando com aquela mala pra baixo e pra cima e não tava tendo internação pra mim. Então eu levei só a primeira troquinha de roupa dela, se eu me internasse ali, ok, e depois eu levaria o restante das coisas. Eu não, né? Minha esposa levaria o restante das coisas. Aí quando eu cheguei na recepção, a menina virou pra mim e falou assim, olha, a gente não tá tendo internação, porque ela já sabia que no domingo eu tinha ido lá pra me internar. Eu falei assim, não, tudo bem, eu vim só pra ser examinada. Aí ela liberou lá meu cadastro, eu subi pra maternidade. Chegando lá, o médico me examinou, eu expliquei a ele o que tinha acontecido. E ele olhou pra mim e falou assim, Débora, tá tudo bem, tá? Eu vou te mostrar o batimento cardíaco do teu bebê, tá tudo bem, mas eu vou só ali conversar com uma outra médica pra ver se a gente te interna ou não. Aí ele voltou, falou assim, ó, a gente vai te internar, porque o colo do teu útero tá amolecido, então a gente já vai te internar pra você não ter que esperar mais alguns dias. Eu, tá bom, então tá tudo bem, né? Aí eles me mandaram pra sala de pré-parto. A maternidade de fato estava cheia. Eles me mandaram então para a sala de pré-parto. De imediato a enfermeira já veio, mandou eu colocar a camisola, que meu parto teria que ser rápido. Mas ninguém em nenhum momento me falou nada do porquê que teria que ser rápido. Eu só imaginei que era a superlotação. E já coloquei a roupa e subi pra aula de cirurgia. Chegando lá, gente, eles me colocaram numa salinha que fica um monte de gente que vai passar por qualquer procedimento cirúrgico. Fica ali naquela sala aguardando, coisa que no da Beatriz não foi, eu já fui direto pra sala de cirurgia. Aí, gente, quando eu cheguei na sala de cirurgia, foi coisa de 10 minutos depois que me colocaram nessa salinha, já me chamaram. A primeira coisa que a médica fez foi querer colocar a sonda em mim. E eu nem tava anestesiada. Então eu já tava assim, bem nervosa, né? Porque já ia acontecer o parto. E ainda eles iam colocar sem eu estar anestesiada e aquilo me deixou bem mal. Eu comecei a ter queda de pressão, de nervosismo. E eles tentaram me acalmar o tempo todo. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, tenho muita ansiedade.
e eu acabo passando mal por ansiedade. Aí a médica falou assim, Débora, a gente vai passar uma pomadinha pra colocar a sonda, é um anestésico local e tudo mais. Aí tá, né, gente? Mandou eu ficar na posição de borboleta lá. Horrível, porque tinha vários estudantes na minha frente, então eu tava, tipo, muito sem graça, muito envergonhada. Tipo, você não tem dignidade nenhuma, gente, no SUS, porque você não pode falar, eu não quero ninguém aqui. Você não tem esse direito, sabe? Acho que a gente até tem, mas eles não respeitam esse nosso direito. Então eu fiquei bem sem graça de ficar na posição que eles pediram pra ficar, mas tive que ficar por conta da sonda. Calma, meu amor. E logo após a sonda, o anestesista entrou na sala para aplicar a anestesia. E eu confesso pra vocês que foi bem mais tranquila que no da Beatriz. Da Beatriz eu tava mais nervosa com o efeito da anestesia. Esse eu nem me importei, a anestesia foi pegando bem devagarzinho, ao contrário da primeira gravidez, que a anestesia já deu aquele efeito assim que foi agoniante pra mim. Quem assistiu o meu relato de parto sabe disso. Esse não, esse foi pegando bem devagarzinho. Aí eles me prepararam, me deitaram, já colocaram o... Ai, Sofia. Colocaram o acesso num braço e o medidor de pressão no outro. E aí quando eles iam começar o procedimento, eu falei, não, gente, não começa, porque eu ainda estou sentindo o meu corpo. E pelo amor de Deus, não me corta, porque eu tô sentindo tudo. Aí o anestesista veio por debaixo do pano e falou assim, Débora, aonde que eu tô com a sua mão? Onde eu tô com a minha mão? Aí eu falei, você tá na minha costela. Ele, o que que eu tô fazendo? Eu falei, você tá com a mão na minha costela. Aí ele, não, eu tô te beliscando muito forte. Isso é sinal que você tá com sensibilidade ao toque, mas você tá anestesiada, você não vai sentir dor. Bom, gente, voltando aqui, porque a pequena quis mamar. Onde eu estava? Ah, tá, na acessibilidade, então não ia sentir dor. E aí eles começaram todo o procedimento cirúrgico, que na minha opinião foi bem demorado, porque eles estavam ensinando os estudantes como fazer tal prática. Então demorou assim, pra ela nascer, acho que uns 30 minutos. Coisa da Beatriz foi coisa de 5 minutos, eles já puxaram ela e me mostraram. E, gente, juntou que eu tava super nervosa e eles ainda ensinando, passo a passo. Aí que eu fui ficando mais nervosa ainda, minha pressão ia caindo, eu comecei a querer ter ânsia de vômito. Mas, assim, aos poucos eu fui me acalmando e tudo mais. E aí, com 30 minutos, eles puxaram a Sofia. Engraçado que eu não escutei nenhum barulho de líquido. Saiu, assim, muito seco, sabe? E aí já logo me mostraram ela. Abaixaram o pano, pediram pra eu dar um beijo nela, pra ter o primeiro contato com o neném. E aí, logo depois subiram o pano pra começar a limpeza em mim e ela ficou logo do meu ladinho, assim, que eles ficaram limpando ela e foram fazendo também os testes do Apgar ali também do lado. E, gente, pra limpeza foi terrível. Antes disso, na hora do corte, eu já senti aquele fedor de carne queimada. Coisa que eu não senti no da Beatriz também. Nossa, e aquele cheiro me enjoava muito, 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 muito. E aí eu abaixava a cabeça pra não sentir o cheiro, mas assim, não adiantava muito não, não tinha pra onde fugir. E na hora de limpar, gente, foi pra mim a pior parte, porque eles cutucavam tanto por dentro assim, ó, e eu sentia tudo, 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 e aquilo me doía. Porque parecia que eles enfiavam como se fosse uma mangueira e ficava assim, puxando algo, não sei se sugando, né? Enfim. E até na hora de costurar eu sentia eles puxando a linha e eles ficavam ali ensinando qual era a linha que ia utilizar, qual agulha, qual isso, qual aquilo. E eu doida pra tudo terminar e aquela demora. Mas enfim, aí essa limpeza toda, eu acredito que deve ter demorado quase 1 hora. Porque a gente demorou muito, 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 muito. A Sofia nasceu por volta de 10h45 da manhã. Foi 10h45 ou 10h44, foi algo assim. E ela nasceu com 3 kg, 3,350 kg com 51 centímetros. Aí logo depois me limparam, eu fiquei na sala lá um tempão ainda, porque não tinha vaga na sala de pós-parto. E eu fiquei lá na sala cirúrgica sozinha, enquanto a mulher lá, não sei se era enfermeira, não sei, a mulher da limpeza ficou limpando todo o ambiente, então eu fiquei lá sozinha. E ali mesmo, gente, outra coisa que eu não citei,
que durante o procedimento que eles estavam me costurando, já começou os efeitos da anestesia. Eu começava a tremer, que a maca tremia todinha. E eu fiquei com medo de o efeito da anestesia terminar antes deles terminarem a costura, porque eles conversavam tanto que o efeito foi ali mesmo. A gente voltando mais uma vez. Então os efeitos começaram ali mesmo. Daí, depois de um tempo, me mandaram para a sala de pós-cirurgia, que aí fica várias pessoas de qualquer tipo de cirurgia que passou. E eu não fiquei ali nem 20 minutos, já me desceram para a maternidade, porque eles não tinham vaga. E eu voltei para a sala de pré-parto, porque não tinha vaga na sala de pós. Então, gente, eu voltei para a sala de pré-parto. E, assim, 2 horas depois que eu tava na sala de pré-parto, que eu desci, porque tinha uma mulher do meu lado que estava em trabalho de parto, e ela estava com dilatação muito rápida. E aí, com 2 horas, ela já estava com 10 centímetros de dilatação, o bebê já estava quase sendo, acho que é expelido, né, que fala assim, sendo expulso. E a enfermeira veio e falou assim, Débora, a anestesia sua já passou? Eu falei, já. Você tá sentindo a perna? Eu falei, já. Então levanta que eu preciso que você vá pro quarto. Aí eu falei, o que? Levantar já? Ela falou assim, tem que levantar agora. E nisso, gente, eu levantei, assim, com muito custo. Com muito custo eu levantei, porque a mulher ia ter o parto ali mesmo, do meu lado. E, gente, com isso, eu senti muita dor no corte. Muita dor no meu pós-cirurgia. E assim, eu fui pro quarto e eu não conseguia levantar mais pra nada. E eu tenho quase certeza que foi pelo fato de eu ter levantado muito rápido, porque no da Beatriz, como eu relatei, eu não senti dor nenhuma no pós-parto, porque eu levantei 12 horas depois pra tomar o banho. Então foi tudo mais tranquila. Esse não. Esse com 2 horas depois que me desceram, eu tive que levantar. Então eu sofri muito no meu resguardo. E eu não vou contar pra vocês agora, nessa parte de vídeo, como foi minha pós-cirurgia, que eu vou contar separado do meu resguardo, assim, como foi, né, o meu pós-parto. Então, aqui é mais pra relatar como foi meu parto. Então foi isso, gente. Me mandaram pro quarto. Oi, amor. E eu fiquei no hospital somente 3 dias, não fiquei mais que isso. E então é isso, pessoal. Se você quer saber como foi o meu pós-parto, que eu vou relatar ainda lá no hospital, né, estando no hospital, é só vocês se inscreverem no meu canal, caso não é inscrito no canal, para estar acompanhando, que eu já vou gravar agora na sequência como foi o meu pós-parto. Então, se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar. E até o próximo vídeo.